E aí, pessoal, beleza? Sei que vocês estão entrando aí. Enquanto isso, eu vou fazendo algumas anotações aqui. Daqui a pouquinho nós estamos juntos. Sei que o Instagram deve estar chamando vocês, avisando, né, que eu estou aqui. Enquanto vocês estão chegando aí, vamos preparando. Espero que todos estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Hoje nós é a última live da semana do desafio, hein? Então, quem perdeu as outras lives, tem que fazer. Deixa eu só tirar esse barulho daqui. Aí, pronto, para não acontecer de novo. Então, quando o pessoal tá chegando aí, são 5 horas já. 5:01, na verdade. Esperar mais um pouquinho o pessoal chegar. Cinco e 2. Quando for 5:05 eu começo, tá bem? Aguardando o pessoal chegar. Chegando aí o Félix Manuel. Emanuel. E aí, Félix? Seja bem-vindo. Daqui a pouquinho eu estou começando, tá?
Eu vou começando e aí o pessoal vai chegando aí. Bem, pessoal, essa semana nós fizemos 3 lives. Na segunda-feira, no dia 1º, eu fiz uma live com o Gabriel Jordão. Na quarta-feira, eu fiz uma live com o Daniel Kaufmann. E hoje eu estou fazendo uma live, hoje eu estou só. E a tema de hoje é os perigos de andar só. Nessa semana nós tentamos levantar as dores, tá? Que um jovem cristão, que um pai de jovem cristão, aí eu quero colocar junto aí, eu sempre faço a distinção porque às vezes o jovem se ofende, né? Ou então o adolescente se ofende. Ah, mas ele falou jovem e não falou adolescente, então não é comigo, tal. Não é bem assim, tá? Eu estou colocando aí no mesmo grupo jovens e adolescentes, tá bom? Então, muitos jovens e adolescentes, eles passam por dificuldades quando eles entram na faculdade ou quando estão na escola, né? Ensino médio, principalmente. Embora esses problemas que nós estamos apontando aqui sejam problemas que até mesmo as crianças passam, tá? Já começa o problema ali na infância, nas primeiras infâncias. Assim que as crianças vão para a escola, a coisa está se tornando cada vez pior. Por exemplo, hoje em dia já a criança, quando ali entra na escola, já começam a passar para ela a ideologia de gênero, já há uma onda de professores de PEB 1, né, professores de primeira infância, do pré, primeiro ano, segundo ano, querem dar brinquedos de menina para que a criança, para que o menino brinque e tal. E essas questões já vêm ali, desde ali da infância. Eu me lembro na minha infância, isso lá 1985, 1986, eu lembro quando tinha um programa de uma certa apresentadora, a da Xuxa, que as crianças eram divididas, né, numa competição, numa gincana, inocente, sempre inocente, tá? Entre meninos e meninas. E ali já começava a criar uma ideia, e olha como a coisa é inocente. Ali já começava a colocar o meninos contra meninas, né? Então, ali já começava um embrião de uma tensão entre né, os sexos, né, entre os gêneros, entre o masculino e o feminino. Então, de forma inocente, você vai criando ali a ideia de que são rivais, né, que o menino ele quer oprimir a menina e tudo mais. Então, ou que o menino não pode deixar a menina vencer, e aquela questão toda. Ao invés de você colocar ali no grupos formados por meninos e meninas, você cria essa briga, né? esse confronto, esse contraste. Então, de forma inocente, a coisa vai entrando. Mas, bem, vamos lá. Nosso foco hoje não é a infância, né? Nosso foco é tratar da questão da adolescência e da juventude. Bem, nós, no levantamento do problema, quando nós estávamos analisando o problema, nós começamos a perceber que boa parte desse problema, do jovem que entra na faculdade, não sabe defender a sua fé, ele é confrontado com o marxismo, as pessoas dizendo para ele que o cristianismo é extremamente opressor, porque oprime as mulheres, isso é uma bobagem, tá? Isso é uma bobagem, mas que oprime as mulheres, que o cristianismo é preconceituoso, que o cristianismo, ele não, por estar baseado na Bíblia, ele tem problemas porque a Bíblia, lá no Gênesis, apresenta Deus como criador da vida, mas que existe mas a biologia diz que tem um processo de evolução, e como que é isso, como que as coisas se encaixam, né? Como que isso vai dar certo, vai dar liga, tem como, né? E aí normalmente na escola ou na faculdade, né?
existe aquele peso do o professor ser o detentor do conhecimento, de alguém que estudou, né? E aí, como que você enfrenta esse problema? Bom, o jovem e adolescente, eles são esse período é um período de bastante turbulência, né? Mudança hormonal e tudo mais. E o jovem, ele normalmente é um pouco revoltado, né? Ele quer revolucionar, ele quer mudar o mundo, ele acha que o mundo realmente é cheio de injustiças e ele precisa mudar isso e tal. Às vezes ele tem uma certa base teológica, ou cristã, ou enfim, bíblica, mas quando ele chega no ensino médio ou na faculdade, essas bases começam a ser minadas, atacadas. E ele não sabe como responder isso. Ninguém nunca falou disso para ele lá na igreja. Ele não aprendeu biologia na igreja. Ele não aprendeu sociologia na igreja, história na igreja. Ele não aprendeu essas coisas. Ninguém nunca ensinou para ele. Às vezes ele tem um conhecimento muito baixo das escrituras, não sabe muito pouco, não conhece as divisões da Bíblia, não conhece os temas das escrituras, os temas de Gênesis, os temas que permeiam todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E isso vai causando ansiedade para o jovem, porque ele está tendo que responder perguntas para as quais ele não foi treinado para responder, ele não sabe como responder. Às vezes ele procura ajuda em casa, os pais também muitas das vezes não têm o conhecimento para fornecer a ele, para ajudá-lo, não tem como apoiá-lo neste momento, não possui conhecimento de história, eu digo conhecimentos gerais, né? Eu estou fazendo essa separação de conhecimentos aqui, mas é tudo conhecimento, tá? É porque às vezes para você fica assim, olha, eu tenho que conhecer a Bíblia então, tá? Mas aí eu estou descolado do mundo? Não, você não pode estar descolado do mundo. Então eu tenho que conhecer coisas do mundo e a Bíblia então não é tão relevante? Não, não é assim. Nós temos que tomar cuidado com essa dicotomia. A dicotomia vem de di, né? Dois, né? Tomos, duas divisões, tá? Essa dicotomia, nós não somos pessoas assim. Eu lembro quando eu era jovem na minha igreja, criança na verdade, eu lembro que às vezes algumas pessoas pediam oração para que as pessoas orassem por ela, e elas falavam assim, olha, eu quero que você ore pela minha vida espiritual e pela minha vida material. Não existe vida espiritual e vida material. Tudo é vida. Tudo é a sua vida. Isso compõe a sua vida. São partes de um todo. Tá? Então, cuidado com essa... Você não tem como ser um cristão domingo e talvez no sábado ou outro dia que você vai na igreja. Naquele momento que você está ali na igreja, você é cristão. E na segunda-feira você ser um estudante. Eu sou só estudante. Eu não quero misturar as coisas. Aqui eu sou um estudante, ou então aqui eu sou um advogado, se você é um advogado, né? Ou aqui eu sou um médico. Não tem como você compartilhar a vida, colocar aspectos da sua vida em compartimentos estanques, ou seja, que não se comunicam um com o outro, porque no final das contas, tudo é sua vida. E a sua forma de enxergar a vida vai mudar o seu comportamento. Você precisa se comportar de acordo com a forma que você enxerga a vida. Estou chegando uma pessoa aí, deixa eu dar só um acenozinho aqui com a mão aqui, ó. Mônica, obrigado por você ter vindo, viu? Conversei com a Mônica hoje, minha ex-aluna, mas eu considero meus ex-alunos como alunos eternos. Então a Mônica ainda é minha aluna. Estive conversando com ela agora há pouco. Orem pela Mônica, tá? Ela está passando por algumas dificuldades em seu trabalho. Mas orem por ela para que Deus dê graça, lhe dê força para passar por esse momento difícil e que os problemas que ela está enfrentando ali venham se resolver da melhor forma possível, tá bom? Mônica, um abração. O Pedro também está aí, meu filho. Bem, vamos lá. Eu não consigo ter uma visão muito boa aqui não, mas eu também estou feliz que você esteja, Mônica. A Mônica está dizendo que está feliz por estar aqui. Deus te abençoe. Bem, eu estava falando para vocês, não tem como você dividir a sua vida em compartimentos estanques, tá? Os compartimentos da sua vida, eles se comunicam, tá bom? Se você é um cristão, isso deve moldar a forma que você se comporta durante a semana, seja na escola, seja no trabalho, seja nos seus relacionamentos,
seja na sua vizinhança, na sua família, tá? Então, a forma que você trata filhos, pai, mãe, enfim, isso está diretamente ligado à forma que você enxerga Deus, tá bom? Mas aí nós fizemos um levantamento dos problemas que o aluno cristão, o jovem cristão, enfrenta, ou na universidade, ou na escola, enfim. Bom, às vezes falta para ele um respaldo dentro da igreja, tá? Um respaldo dentro da igreja. Eu sei que esse vídeo depois vai para o YouTube, mais pessoas vão assistir, e ele vai ficar lá, espero que por um bom tempo, a não ser que o YouTube resolva me censurar, mas imaginando que não, talvez você venha de diversas denominações evangélicas, né? Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, enfim, tantas que existem, né? Evangelho Quadrangular e tantas outras. Talvez na sua igreja, cada igreja lida de uma forma diferente na formação da liderança. E às vezes o seu líder não é alguém preparado. Às vezes não é alguém preparado biblicamente. Ele conhece um pouco de Bíblia, ele tem uma noção das Escrituras, mas ele não tem um conhecimento profundo, ele não consegue concatenar informações da Bíblia com do dia a dia. E isso complica para você que pede ajuda para ele, porque ele não sabe te ajudar. Eu contei uma história aí, em um dos vídeos curtos que eu fiz, de uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, acho que uns 18 anos atrás, eu estava ouvindo uma rádio cristã, e eu lembro que um pastor, eu falo pastor, mas pode não ser um pastor, tá? Eu estou falando pastor no sentido geral, eu não tenho nada contra os pastores, né? Meu pai é pastor, eu estou estudando para ser pastor, tá? Estou aí no 4º ano do meu curso teológico, e na minha igreja você só é ordenado se você fizer um curso teológico. Tá? Não quer dizer que ao terminar o curso teológico eu serei ordenado, mas estou no caminho para isso, tá? Enfim, eu não tenho nada contra os pastores, eu uso o termo pastor no sentido geral, tá? Pode ser um presbítero, um ancião, pode ser um diácono, pode ser um membro mais velho da sua comunidade evangélica ali, pode ter o título de apóstolo, de bispo, de missionário, não sei qual é o título que ele recebe na sua denominação, mas às vezes ele não tem condições de te ajudar, ele não tem conhecimento para isso. Ele não tem conhecimento nem bíblico e nem de cultura geral, ele não conhece história, ele não conhece biologia, e aí quando você apresenta questões para ele, ele não sabe como responder. Mas voltando na história que eu estava contando, que eu tenho que tomar cuidado com as minhas digressões. Digressão é quando você está contando uma história, você lembra de outra coisa. Aí você muda para contar rapidinho aquela história e aí você esquece que você estava falando e vai embora. Tá? Essa mudança é uma digressão. Só não pode se perder e esquecer do que você estava falando. Mas enfim. E aí o pastor lá, né, que era o ministro, eles chamavam ele de ministro. Esse era o título que ele recebia na igreja. Ministro, e eu não vou falar o nome do indivíduo, eu nem sei mais que fim deu esse homem, mas chegaram para ele e falaram, o ministro, o que são os 4 cavaleiros do Apocalipse? E aí ele respondeu assim, na lata, pá, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Vocês têm que parar de ficar lendo a Bíblia. Olha o que ele respondeu. Vocês precisam parar de ler a Bíblia e começar a orar mais. Esse tipo de coisa é um problema, tá? Porque a Bíblia é o alicerce de tudo. Tá bom? Você precisa dar respostas para aqueles que te perguntam. Você precisa dar um apoio, líder cristão, você precisa dar um apoio para essa pessoa. O jovem está precisando, ele está se sentindo desamparado, ele não tem, às vezes, conhecimento, ele está buscando ajuda. Você precisa ajudar. Tá? Se você é um líder cristão e está me ouvindo, você precisa se preparar, você precisa estudar mais. Não se conforme com aquilo que você sabe, sempre há mais coisas para se estudar. Eu estudei muito a minha vida inteira as Escrituras. Estudei bastante mesmo. E hoje eu percebo quanto eu sei pouco. E eu já conhecia bastante coisa.
Eu já estudava muito. E quando eu comecei a fazer agora o meu seminário, eu comecei a perceber que quantas coisas eu nunca tinha estudado. Eu nem sabia de discussões que haviam, que existem. Tá? Então, é muito... Não pode, é uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça. Você é cristão. Você precisa saber mais que os outros. Tá? Não pode se conformar com saber pouco. Você tem que saber muito. Você precisa estudar o tempo todo. Tá? As escrituras são uma fonte inesgotável de conhecimento. O tempo todo dá para se aprender coisas novas. Tá? Coisas que você não tinha prestado atenção nas 10 primeiras, 100 primeiras leituras que você fez. Tá? Quantas coisas eu tenho visto de interpretações equivocadas das escrituras, porque a pessoa não utilizou regras fáceis de interpretação. Tá? Isso é importante. Nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer, tá? Mais a Bíblia, porque conhecendo a Bíblia nós conhecemos melhor ao nosso Deus. Tá? Então, você, líder cristão, você precisa se preparar para ajudar esse jovem. Ele está passando por problemas que ele nunca passou. Tá? Às vezes o jovem não procura a liderança da igreja, às vezes ele procura essa ajuda dentro de casa. O pai e a mãe. Tá? Ele vai perguntar para o pai, olha pai, o meu professor falou isso. A Bíblia fala tal coisa, mas o meu professor falou que, olha, tem descobertas científicas, e cuidado com esse científico aí, tá? Nem tudo que é científico de verdade. Tem uma frase muito interessante, legal, que diz assim, ó, a ciência não faz alegações. Quem faz alegação é o cientista. E você, ele fala, né, você está lendo a frase ali, e você ficaria chocado com quão pouco científicos são os cientistas. Ou seja, a ciência não faz declaração, a ciência ela não é um ser, tá? A ciência não é uma entidade pensante. Então ela é um método, tá? É um método de estudo. As pessoas que utilizam esse método são chamadas de cientistas. Esses cientistas fazem muitas alegações, eles falam coisas, tá? Eles declaram coisas, mas nem tudo que eles declaram, nem tudo que eles falam realmente é científico, tá bom? E eu tenho muitos exemplos disso, inclusive registrados em livros. Eles escrevem essas coisas, tá? Eles escrevem essas coisas. Bárbara, seja bem-vinda. Enfim, o jovenzinho cristão está lá pedindo ajuda para o pai, tá? Para o pai e para a mãe, e acontece que às vezes o pai não tem esse preparo, ele não tem um preparo bíblico, ele não conhece as escrituras direito, ele não conhece a teologia bíblica, aquilo que a Bíblia ensina, tá? A teologia eu não gosto, mas como que você não gosta de teologia? Teologia é estudo sobre Deus. Como que você diz que ama alguém e não quer conhecê-lo? Tá? Você diz que ama a sua esposa, mas não quer saber nada dela. Olha, fulana, eu amo você, mas eu não quero saber o dia que você nasceu, eu não quero saber quem são seus pais, eu quero só que amor é esse. Tá? Não existe, você precisa conhecer. E teologia te ajuda nisso, é isso que é teologia. É estudar a respeito de Deus. Tá? Existe muito preconceito, às vezes, com o estudo teológico, mas é estudar, conhecer a Deus, saber quem Ele é. Tá? E onde se encontra isso? Nas Escrituras. Tá? Nas Escrituras. Às vezes o pai também não tem... deixa eu só dar um exemplozinho aqui. Uma vez eu estava na igreja e foi pedido para que nós lêssemos um texto em... Se eu não me engano, foi em Amós. Era um desses profetas menores. Obadias, uma coisa assim. E aí eu gosto muito dos profetas menores, então eu achei fácil o texto ali, mas eu achei fácil porque eu gosto deles, né? Então eu leio bastante os profetas menores. E aí um membro do meu lado no banco, na época que a gente podia sentar do lado de alguém, né? Hoje em dia está 1 metro de distância. E a pessoa que estava ao meu lado, ele começou a procurar, e procurava, e não encontrava. Aí eu pedi, né, falei, quer ajuda? Me ofereci, né, ofereci ajuda, quer ajuda? Aí ele falou, por favor. Aí eu peguei, achei, e dei a Bíblia para ele, aí ele olhou assim e falou,
Nossa, estava aqui mesmo, hein? Eu falei, já faz um tempinho. Então, não foi acrescentado ali. Então, isso demonstra, às vezes, uma falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer, tá? Às vezes os pais também não têm, possuem um conhecimento baixo, né? Pouco conhecimento, vamos colocar assim, de cultura geral, sabe pouco sobre história. Tá? Eu me interessei por história, sou professor de história, e eu só me interessei por história porque eu comecei a estudar a Bíblia e eu comecei a perceber que eu precisava entender melhor aquilo que estava escrito ali. Eu estava lendo o Antigo Testamento e eu precisava entender melhor. Por que fala dos persas? Por que fala enfim, dos filisteus? Quem são esses povos? Né? Do Egito? Quem eram os egípcios, né? Que período isso aconteceu? O que está acontecendo ali? E aí eu comecei a estudar essas coisas. E eu fui entendendo que era preciso ter uma bagagem de conhecimento geral. Eu tinha a questão da evolução, e aí? Como que a gente trabalha com isso? Como que a gente lida com isso? Vamos estudar biologia, entendeu? E aí quando você começa a estudar biologia, quando você começa a estudar ali os teóricos, né, os primeiros os cientistas, os biólogos, né, aqueles que vão estruturando a biologia, você vai percebendo que eles eram cristãos. A genética, por exemplo, o pai da genética foi descoberto muito tempo depois dos seus trabalhos, mas é um padre chamado Gregor Mendel. O Mendel pegou ervilhas e começou a fazer trabalho de genética. E aí ele percebeu aquilo que hoje nós chamamos fugiu o termo agora, mas é quando você passa características do seu gene para os seus descendentes, tá? Eu fugi o nome agora, não vou me lembrar, tá bom? Mas é genética, tá? Você começa a estudar, por exemplo, o projeto Genoma, que foi o projeto que decodificou o DNA, e ele foi liderado por um cristão, tá? Então, esse cristão, ele pegou, decodificou o DNA e ele falou, olha, isso aqui só Deus pode fazer, isso não surge por evolução. Então você começa a perceber que a ciência ela não é contra o cristianismo. Na verdade, se a ciência for bem aplicada, ela é a favor do cristianismo. Tá? Mas você precisa estudar, você precisa se preparar. Tá? E às vezes os pais não têm como ajudar esse menino. E aí onde que ele vai procurar ajuda? Ele procurou da liderança da igreja, a liderança não o amparou. Ele procurou entre os seus pais e os seus pais não puderam responder as questões. Essa é a minha preocupação. Eu já comentei aqui em outras lives, pesquisas já foram feitas que identificaram que cerca, eu falei assim, 60% a 70% dos jovens cristãos que entram na universidade abandonam a fé. Olha a situação que estamos vivendo, né? Como nós vamos lidar com isso? Os jovens eles enfrentam na faculdade questões que eles não estão acostumados a lidar, que eles nunca foram preparados para responder. E ali as questões são colocadas sobre ele e exigirão dele um retorno, uma resposta. Nós estamos vivendo um mundo cada dia mais politizado. E é cada vez mais difícil você viver nesse mundo. As pessoas cobram de você uma resposta, uma posição. E aí, você é cristão? Você vai responder, espero que você tenha a hombridade de responder que sim. E aí você vai dizer, não, eu sou um cristão. E o que você pensa da ideologia de gênero? O que você pensa dos homossexuais? O que você pensa do aborto? E você vai ter que se posicionar. E você vai dar sua opinião, espero que seja uma opinião bíblica, e eles vão perguntar, mas por que você pensa assim? Isso é religião. E aí você tem que saber responder essa pessoa. Você vai ter que saber lidar com isso. E não é fácil. Muitos jovens ou adolescentes, né? Eu já disse que estou colocando todo mundo junto aí. Quando eles passam por esses problemas, eles ficam angustiados. Por quê? Parece que a fé deles não responde às questões que são colocadas sobre ele. Parece que não tem ninguém para ajudá-lo na sua liderança. Às vezes ele tem medo de perguntar. Tá? Às vezes a liderança está preparada para apoiá-lo e ele tem medo de perguntar.
esse sentimento de angústia, de solidão, de estar sozinho, separado do rebanho, isso não pode acontecer. Porque é isso que predadores fazem. Eles separam você do rebanho. Você já viu, você já deve ter visto, né? Pelo menos eu vi muitas vezes, porque eu era muito fã de canais como o canal Animal, né? Animal Planet, Planeta Animal. Eu assistia também muito, quando passava na Cultura, tem aqueles documentários de animais, e aí você percebe o predador. Ele vem vindo e ele vai observando de longe qual é o menor ou mais fraco, ou aquele que está mais desgarrado, mais afastado, e aí ele ataca. E ele ataca de uma forma a separar aquele que ele escolheu, que normalmente ou é o doente, ou é o mais novo, né, o mais frágil, ou então é mesmo um que está, não é nem velho nem novo, mas ele está um pouco afastado do restante. Ele vai separar essa presa do restante do grupo e ele vai atacar e ele vai comer ele vai devorar aquela presa. Esse é um grande perigo. Se afastar neste momento é extremamente perigoso. Eu já passei pela faculdade. Eu já fiz a universidade de História, como eu disse para vocês. Eu já fiz uma pós-graduação. Agora estou fazendo seminário e concomitantemente, porque eu gosto do difícil, eu comecei agora também, junto com o seminário, um curso de pedagogia. E eu sei que assim, a gente começa a fazer amizades novas, trabalhos de faculdade demandam muito do seu tempo e da sua atenção, você fica muito ocupado com essas coisas, e se você trabalha como era o meu caso, a situação se reveste de especial dificuldade, tá? E aí o que acontece? Você começa a se afastar dos seus amigos que cresceram com você lá na igreja. Você começa a se afastar desse pessoal. Por quê? Porque eles também estão lá seguindo com a vida deles, tá? Você está fazendo um curso de engenharia, o cara está fazendo direito, seu amigo está fazendo direito, vocês estão lidando com outros grupos, não tem como vocês conversarem sobre a matéria porque não é a mesma, tá? Vocês estão talvez em outra faculdade, talvez em outra cidade, tá? E apesar dos meios de comunicação que nós temos hoje, internet, enfim, ainda assim você começa a se separar, distanciar desses seus amigos, e aí quando você percebe, você está sozinho. A impressão que dá é que você está sozinho. E aí você começa a se fechar, vão vir pressões de todos os lados, pressões para que você ceda, para que você abandone sua fé, para que você siga o bando, né, o grupo. Você muitas das vezes vai ter vontade de ser aceito. Aquele vínculo que você tinha de amizade com seus amigos não é tão forte mais, e você está sentindo necessidade de ter companhia, tá? De encontrar a amizade. E aí, como que você lida com isso? Tá? Como que você lida com esses problemas? Nós estamos pensando nisso. Tá? Isso é um grande problema. Eu fiquei muito preocupado. A apologética, que é o nosso grande tema aqui, né? Defesa da fé. É isso que significa apologética, tá? É uma defesa verbal, mas pode ser por escrito também, né? Mas originalmente era defesa verbal. Os filósofos e os sofistas discutiam e os filósofos faziam uma apologia, né? Uma defesa verbal, mas você pode fazer ela por escrito ou de qualquer outra forma. Mas enfim, a apologia, eu comecei a estudar apologética, né? Defesa da fé, na década de 90, por volta de 1996, 97. Naquela época, o nosso foco era outro, né? Nós nos preocupávamos com aquele pessoal que bate palma na sua casa domingo pela manhã, né? Os testemunhos de Jeová. Era esse pessoal que nos preocupava naquela época. Era esse grupo que nós estávamos combatendo naquela época, né? Denominações espíritas, kardecismo e outras tantas. Mas as coisas mudaram. Tá? O mundo mudou. As circunstâncias mudaram. Não que esses grupos não sejam
ainda ofereçam um certo risco para o cristão. Eles chegam lá, eles confundem você, eles começam... É muito parecido, né? Daqui a pouco eu faço esse comentário. Mas eles vão tentar confundir você, tá? Esses grupos... Oi, Lohane, tudo bem? Te vi aí, tá? Seja bem-vinda. Esses grupos continuam existindo, oferecem algum desafio para o cristão, mas os desafios mudaram, tá? Na verdade, desde que o homem está na Terra, ele é chamado a defender o seu ponto de vista, aquilo que ele acredita. E muitas das vezes, o que a gente ouve por aí, né, tanto das religiões, quanto das ideologias humanas, filosofias humanas, né, humanísticas, vamos colocar assim, né, humanísticas, enfim, do ateísmo e tal, é mais ou menos aquilo que você já conhece lá no capítulo 3 de Gênesis. Foi assim que Deus disse? É quase isso. Eles colocam exatamente, a serpente trabalha do mesmo modo desde que Adão e Eva passaram por aqui, tá? É aquela questão. Foi assim que Deus disse? Olha, não é bem assim. E é exatamente isso que eles fazem. É assim que você aprendeu lá na igreja? Olha, as coisas não são bem assim. Tá? Não é bem assim que a ciência fala. E aí você começa a dar ouvidos àquela conversa, e por não possuir um preparo, você acaba sendo levado, você acaba sendo convencido do erro, você acaba abandonando a sua fé. Às vezes a sua fé já não é tão forte, e aí isso já acaba esmorecendo, né, a sua resistência, diminuindo a sua resistência, diminuindo a sua convicção. E aí eu quero dizer uma coisa para você: você está num caminho perigoso. Quando chega nesse ponto, você está num caminho perigoso, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. É isso que me motivou, tá, a fazer esses vídeos. Eu já vinha com vontade de fazê-lo, já fazia um tempo. Eu sempre, a Mônica, eu não sei se ela está por aí ainda, mas a Mônica, que foi minha aluna, na época, eu acho que eu já havia apresentado para ela já alguns já mostrava naquela época já cientistas como Adalto Lourenço e tudo mais, para poder dar uma força para esse jovem cristão, né? Porque eu tenho experiência na escola, o seguinte: os jovens, o jovem cristão, ele parece que ele não tem, ele não sabe que existem cientistas, né, que existe uma ciência que pode ajudá-lo nas suas questões. Ele ouve o tempo todo que a sua fé não é verdadeira, que o homem veio do macaco, né? Não é bem isso que o Darwin disse, mas é mais ou menos o que ele quis dizer. O Darwin disse que ele não disse que o homem veio do macaco, o Charles Darwin, tá? O Charles Darwin, ele é o fundador da teoria da evolução, mas essa não da teoria geral da evolução, porque a teoria da evolução é mais antiga que ele. Mas dessa que a gente que as pessoas consideram hoje como a atual, foi fundada por ele. Por que eu estou dizendo fundada? Porque a teoria da evolução já passou por várias reformulações. É complicado, ela não consegue se sustentar. Por mais que alguns biólogos, né, alguns cientistas, né, digam, às vezes até cientistas mesmo, tá? Digam que não, já foi provado, é mais do que provado. Eu lembro há um tempo atrás que eu estava assistindo um programa do Jô Soares, e aí ele estava entrevistando uma senhora cristã, e aí ele perguntou para ela sobre a criação, e ela disse que acreditava no Gênesis e tal. Ele falou: mas por que você acredita? Que coisa... eu não lembro direitinho as palavras que ele utilizou, tá? Mas foi mais ou menos assim: que coisa besta, né? Você acreditar nisso aí ainda, já está mais do que provado que a vida surgiu que a vida é formada por processos evolucionários e tal. Aí eu, na hora eu falei: meu, o cara tá viajando. Quando foi que provou isso? Não provaram? Nunca conseguiram provar, tá? A teoria da evolução já passou por um monte
de reformulações, porque eles não conseguem nem começar, eles não conseguem explicar como a vida surgiu. E sem explicar como a vida surgiu, não tem como dizer que ela evoluiu. A teoria da evolução ela começa a partir do momento que surgiu a primeira célula. E aí antes? Eles não conseguem explicar. Já foram feitas várias propostas, tá? A da sopa primordial, da geração espontânea e tantas outras. Nenhuma delas consegue explicar de maneira satisfatória como a vida surgiu. E quando evolucionista, e eu estou falando aqui, por exemplo, do Richard Dawkins, que é um dos maiores ateus, um dos ateus mais famosos que temos por aí, ele mesmo já falou, e nós temos o vídeo, né, nós temos a prova cabal, né, ele falou mesmo, com todas as letras. Ele disse o seguinte, perguntaram para ele, eu recomendo até que você assista, tá? É um vídeo que ele é legendado, ele chama assim, Inteligência Expulsa, tá? Lógico que eu estou dando o nome em português, tá? Mas eu não lembro exatamente, Expelled Intelligence, é uma coisa assim, tá? Inteligência Expulsa. E ele pergunta, como foi que a vida surgiu? E aí o Dawkins diz, olha, nós não sabemos. Então, e ele pergunta para outros também, eles falam, não, nós não sabemos, eu acredito que seja de tal jeito. Teve um que falou assim, olha, ela surgiu nas costas dos cristais e tal. Aí o cara falou, meu, você tá querendo dizer para mim que essa explicação que você está dando aí é melhor do que a explicação bíblica? Aí ele falou, não, eu acho que sim, tá? Eu considero que sim. Então, não é bem assim do jeito que pintam as coisas por aí. Mas você precisa estudar, nós precisamos estudar, precisamos conhecer, tá? Gastar tempo estudando essas coisas. Bom, fiz isso, tá? Eu gastei tempo, eu percebi da importância, eu tenho filhos, o meu filho mais velho, Pedro, está por aí, ele está fazendo faculdade de Direito e eu sempre me preocupei em mostrar isso para ele. Eu também sempre me preocupei em mostrar que existe essa outra visão para os meus alunos. Eu falo, olha, existe aqui, ó, teoria da evolução, e existe uma outra teoria também. Tá? Existem várias teorias, eu explico para eles e falo, de forma bem clara, todas elas têm seu ponto positivo e seu ponto negativo. Tá? E aí eu explico para eles e mostro as outras teorias. Quando o jovem cristão vê um professor que entende das coisas falando para eles, olha, tem uma outra teoria aqui, e ela está de acordo com aquilo que a Bíblia fala. Tá? E aí o jovem ele brilha os olhos e fala, poxa, até que enfim, eu achava que minha crença era uma crença bíblica e que era desvinculada da realidade. Então quer dizer que aquilo que eu acredito como cristão está vinculado com aquilo que ciência descobriu? E eu falo, quer dizer, é lógico que um aluno não faz uma formulação tão elaborada quanto essa que eu fiz, mas é mais ou menos o que ele está dizendo. Ele falou, então quer dizer que tem ciência nisso? E eu falo, sim, tem ciência nisso, tá? Mas você precisa estudar, você precisa se preparar, tá bom? Bem, pessoal, essa semana é a semana como eu já disse, a semana do desafio. Nosso tempo também está aqui já, eu não quero ficar mais de uma hora aqui falando com vocês, se passar, passar pouco, mas nós estamos lançando um curso, tá bom? O valor do curso, pessoal, é R$ 29,90. É um dia só de aula, são 3 horas de duração, são 3 módulos. Esses módulos eles vão pegar tudo isso que eu falei aqui e vão colocar de forma melhor explicada, tá? Porque aqui eu estou batendo um papo com vocês, estou conversando. Lá eu vou dar uma aula mesmo, tá? Apesar que eu acho que eu já estou dando uma aula aqui, né? Mas lá eu vou dar uma aula de verdade para vocês. As pessoas que fizerem o curso, eu já preparei, o e-book já está pronto, tá bom? Um e-book com um livro eletrônico, tá? Isso que é e-book, para quem não está acostumado com esses termos eletrônicos, apesar que todo mundo já sabe, né? Um e-book de um material que eu produzi, fui eu que produzi, é um resultado de pesquisas que eu fiz, estudando livros científicos, estudando livros históricos, enfim, filosofia. Que é outra coisa também, todo mundo pensa, filosofia é coisa de louco. Gente, filosofia você faz o tempo todo. O tempo todo você está filosofando. O tempo todo, você que é cristão, lida com questões profundas da existência. Você se pergunta quem você é.
Você se pergunta para onde você vai e a Bíblia apresenta respostas para isso. Tá? Você está filosofando. O tempo todo você está considerando. Você pega uma afirmação que você tem, um conhecimento que você tem bíblico. Você pega agora um conhecimento que você recebeu novo e você vai confrontar esses dois conhecimentos. Você vai colocar um lado, você vai fazer uma cariação, confrontar esses dois conhecimentos e disso vai sair o seu, vai formar o seu repertório de inteligência, de compreensão da realidade. Tá? Isso é filosofia. Tá? A gente fala que é a síntese, a tese, a antitese e a síntese. Tá? O tempo todo você está fazendo isso. O tempo todo você está fazendo isso. Tá? Você vai pegar... agora, se você tiver uma antitese incompatível totalmente, apesar que a dialética, né, que é isso que eu estou falando para vocês aqui agora, ela pede isso, mas se você tem algo que coaduna, né, que concorda com aquilo, com a sua tese, a sua compreensão de mundo vai ser muito melhor. Isso é filosofia. Isso é filosofia. Você faz isso o tempo todo. Tá? Então, a ideia é preparar você para a faculdade. Tá? É te dar o suporte, as ferramentas que você precisa para a faculdade. O curso ele vai ter 3 módulos, tá? Como eu já disse para vocês. Deixa eu pegar uma colinha aqui. No primeiro módulo, apesar que isso vai tudo estar escrito lá, ele vai ser as razões para defender a sua fé. Por que eu preciso defender minha fé? Por que eu já falei um pouquinho sobre isso? Se você tem acompanhado as minhas lives aí, eu já falei um pouco sobre isso. Por que eu preciso defender minha fé? Eu vou dar razões para você para isso, tá bom? Identificando o problema, e aí a gente vai, qual é o problema que o meu jovem está passando? O jovem cristão está enfrentando. O problema é que você está enfrentando, jovem cristão. O problema é que os pais de jovens cristãos estão enfrentando. O problema é que você, líder de jovens, está enfrentando. Qual é o problema? Tá? Eu vou identificar, tá bom? Os problemas, pelo menos os principais, né? Porque todos são inesgotáveis. Você pode apresentar 1 milhão de problemas aqui para mim e nós vamos ter que gastar muito tempo explicando todos esses milhões de problemas, né? O que eu farei é apresentar os 3 maiores inimigos da fé hoje, na universidade, na escola, tá? Porque esse é o nosso foco neste momento. E no terceiro módulo, nós vamos resolver o problema. Quais são as fragilidades? Como eu vou enfrentar isso? Como eu vou lidar com isso? É isso que eu quero preparar você para fazê-lo. Aí, Andresa, tudo bem? Seja bem-vinda, minha filha. Andresa também é minha ex-aluna, tá? Mas como eu considero meus ex-alunos como alunos até o fim, então continua sendo minha aluna. E eu não quero reclamação, é aluno e pronto. É isso que eu pretendo fazer no curso, tá bom? O curso acontecerá no sábado que vem, no dia 13. Será online, tá bom? O curso é online. Depois da aula, né? Depois desses 3 módulos, depois dessas 3 horas de curso, eu ainda vou abrir mais 2 sábados para atender aqueles que compraram o curso, para tirar dúvidas, para responder perguntas, para interagir com você, tá? Eu ainda vou abrir, na verdade já tem, né, um e-mail que você pode mandar perguntas para mim. Eu não vou responder por enquanto, eu vou responder somente depois do curso, porque talvez no curso eu já responda essas perguntas para você, tá? Aí, senão eu vou responder agora, eu vou ter que responder de novo, né? E aí, para evitar gastos de energia desnecessários, eu responderei muitas questões já no curso. Então, você tem direito a aulas, às 3 horas de aula, você tem direito a duas lives também, 2 interações, na verdade, né? Vamos colocar assim, que eu vou fazer para um programa que eu consigo conversar com vocês, tá? 2 interações para tirar dúvidas, o e-book, que não é muito grande, tá bom? Eu mandei pro meu parceiro, que é o John, o material em Word, ele está preparando o e-book, então não sei dizer quantas páginas são, mas se ficar muitas, não deve passar de 40, 50 páginas, tá? Mas assim, ainda aumentando a letra e deixando bem agradável para que você leia esse e-book, tá?
Esse é o trabalho do John, não é o meu trabalho é outro aqui no projeto. E aí esse curso é para te preparar, tá? O curso que a gente está chamando de Sobreviva. E depois nós vamos continuar com as nossas lives, tá? Eu pretendo trabalhar outras questões. Tem um livro do William Lane Craig, que inclusive muito do meu trabalho nesse e-book foi baseado o Craig, né, o William Lane Craig, vou chamá-lo de Craig agora, porque o nome é grande, em inglês ainda para ajudar, americano, né, inglês americano. O Craig, muito do meu trabalho foi baseado no livro dele. Eu usei também John Lennox, McGrath, o trabalho dele com a esposa. Eu usei Adalto Lourenço, eu usei outros, Plantinga, tá? E outros cientistas e filósofos. Tem ali citação, por exemplo, do Stephen. Ixi, rapaz, fugiu o nome do homem agora. Stephen Hawking, tá? Que é aquele faleceu recentemente, mas é aquele físico teórico, né? E cosmólogo. Eu usei material dele, aquele Universo na Casca de Nós. Tem um suporte bíblico também bom ali, uma base bíblica boa ali no e-book. Então isso tudo está ali, mas eu estava falando do Craig, cuidado com as digressões, né? Cuidado com as digressões, com a fuga do assunto. Eu pretendo tem um livro dele chamado Em Guarda, é um livro de apologética, que inclusive eu utilizei no meu trabalho, né, como eu disse. Eu pretendo fazer algumas lives explicando os capítulos do Em Guarda, porque assim, ele diz que é apologética para leigos, mas vai ler para você ver, você vai ver que o negócio é muito profundo, né? Exige muito estudo. E eu estudei esse material, então eu já fiz o trabalho difícil para você, e eu farei lives gratuitas, tá? Só que essas lives, elas vão acontecer depois do curso, porque eu sou um só, não tem como fazer, não tem como dar conta de fazer tudo isso. Tá bom? Então nós vamos continuar, e aí terão outros projetos que serão desenvolvidos, tá? Porque eu quero te ajudar. O valor do curso, como eu disse, é R$ 29,90, é um valor irrisório, simbólico, né? Mas é também só para me apoiar, para me ajudar, para ter um equipamento um pouco melhor, para melhorar a qualidade das lives, tá? Ter um cenário talvez aqui um pouco melhor do que essa parede branca aqui, apesar que a parede branca é boa, mas um cenário um pouco melhor, para que se torne mais agradável, alcance mais pessoas, tá bom? Minha intenção é te ajudar. É isso aí, pessoal. Obrigado por ter nos acompanhado essa semana. Eu sei que você talvez esteja passando por todas essas dificuldades e adversidades, mas eu quero dizer para você aquilo que virou sem querer o nosso lema, né? Você não está só, tá? Você não está só. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te dar uma força. Eu estou aqui para te acompanhar, para andar com você, tá bom? Se você é um jovem cristão e está com problemas, eu estou aqui para te ajudar. Se você é pai e tem filhos na faculdade, eu tenho filhos na faculdade, tá? Meu filho está na faculdade. O outro meu filho, o André, o mais novo, está com 15 anos e está no ensino médio. Entrou esse ano no ensino médio. Eu sei o que você passa, eu sei as suas dores, eu sei como é um ambiente de escola. Eu sei o que é estar lá dentro, tá? Eu sou professor. Eu sei o que é passar por uma faculdade, eu já passei por uma. Já passei, como eu disse, pela faculdade de História. Eu já passei por uma pós-graduação, estou fazendo seminário agora, estou fazendo junto com o seminário um curso de pedagogia, então eu sei que é passar por isso, tá bom? Eu sei o que você está passando ou o que você vai passar, eu já estive lá, tá? Então eu sei o que você está sentindo ou o que você vai sentir, é por isso que eu quero te ajudar, tá? É por isso que eu estou preocupado. Esse quadro de 70% de jovens cristãos que perdem a fé na faculdade tem que mudar. Tá? Nós não podemos aceitar que isso continue acontecendo. 70%.
não pode perder. Nós precisamos ajudar essas pessoas. Os que se perdem, se perderão. Nós precisamos lutar para impedir que isso aconteça. Tá? Precisamos lutar. A apologética é importante. Os autores bíblicos consideraram importante. Tá bom? Paulo considerou importante. Ele escreveu tratados de defesa da fé para a igreja de Colossos, para a igreja de Tessalônica, para os Gálatas, né, para a igreja da Galácia. Ele escreveu boa parte do livro de 1 Coríntios, foi refutando compreensões equivocadas da fé. O livro de Judas, o livro de Pedro, tá bom? Os evangelhos, Jesus se preocupou com isso. Então, a apologética é uma preocupação bíblica. É uma preocupação legítima. Obrigado por ter estado comigo. Agradeço a Andresa, a Lohane, o Alessandro, a Bárbara, deixa eu ver quem mais aqui, a Mônica, o Pedro, o John, o Félix, tá bom? Que estiveram aqui comigo. Obrigado por ter estado aqui. E outros que passaram por aqui, o que verão o vídeo depois. Eu sei que o horário das 17 horas, às vezes é um horário ruim para você, mas é que é um horário que eu posso mantê-lo, tá bom? Porque assim que eu voltar os meus estudos no seminário, que vão retornar agora em março, às 7 horas começo minhas aulas, então eu precisava manter, para não ficar mudando o tempo todo de horário, eu precisava criar um horário que eu poderia manter. E eu achei que esse horário das 5 seria um bom horário, tá bom? Dá para eu adaptar as minhas aulas, o meu trabalho, né, como professor, e também aos meus estudos. Então, eu não pretendo parar. Se Deus me der graça, eu continuarei com vocês, batalhando junto com vocês. Batalhar para a fé é uma ordem, né? O Judas escreveu, irmão de Jesus, né? Supomos que seja o irmão de Jesus. É um bom palpite, embora a gente não tenha certeza. Que escritor da epístola de Judas, né? Ele diz, olha, eu tendo vontade de escrever para vocês sobre a comum salvação, eu senti a obrigação de escrever-vos sobre a importância de batalharmos pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Tá? Então, numa linguagem mais simples, é isso que ele está dizendo. É importante batalhar pela fé. Tá bom? É importante batalhar pela fé. Vale a pena. As razões para isso, já apresentei em outras lives e apresentarei para aqueles que fizerem o curso. Um grande abraço e até mais.